como que a gente pode proteger, né, e ter uma estratégia boa de resposta a incidentes dentro da AWS? Hoje em dia, quando a gente falou lá no começo sobre metodologia, né, sobre ser mais ágil, sobre poder caminhar lado a lado, né, tanto a parte de desenvolvimento como a parte de segurança, muitas vezes as respostas começam a ir para um ambiente cada vez mais automatizado e soluções um pouco mais práticas, né, e direcionadas para resolver esse tipo de problema. E aí, dentro aqui, né, do leque da AWS de serviços, a gente tem alguns que sejam talvez interessantes de dar uma olhada, tanto para a parte de resposta de incidentes e algumas coisas que entram de certa forma com a parte de detecção, né, e análise de causa raiz. E aí, por onde a gente começa com isso? Teve um serviço que eu dei um spoilerzinho lá quando eu estava mostrando, né, na minha console da AWS, que era o Detective. Como é que o Detective funciona, né? Ele é justamente uma ferramenta de investigação. Então, a partir dele, você vai conseguir, né, de forma fácil, analisar, investigar, identificar de forma rápida, né, a causa raiz de algum problema em potencial de segurança ou alguma atividade mais suspeita, né? Então, automaticamente, ele já vai estar analisando né, coletando os dados de logs dos seus recursos de AWS, e aí através de machine learning, análise estatística, né, teoria de grafos, ele vai criar ele vai fazer todo um link entre esses dados que vai permitir com que você consiga fazer essas análises de uma forma um pouco mais fácil, né, rápida e eficiente. Então, a partir daí, ele pode analisar trilhões, né, de eventos de diversas fontes de dados, como VPC Flow Logs, CloudTrail, Guarduri, e a partir daí ele vai juntar tudo isso num dashboard com uma visão bem unificada dos seus recursos, tá? Também de usuários, endereços de IP que possam ter interagido com seus recursos e várias outras coisas. Tudo isso ao longo de um tempo. Você vai ter uma timeline onde você possa fazer esse tipo de coisa. Na imagem você consegue ver, né, onde está aparecendo esse mapa mundi aqui, depois eu até posso mostrar para vocês, mas quando você entra no painel do Detective, você consegue ver uma análise geral dele dizendo assim, pô, olha essas locações aqui, essas localidades no mapa que a gente observou que estão utilizando, né, acesso a alguns dos recursos. E a partir daí você consegue já ter até mesmo uma visão inicial do que pode estar acontecendo no seu ambiente da AWS. É uma ferramenta bem interessante. Segundo, quando a gente fala de resposta a incidentes, tá? Automação, aqui vai estar de uma forma bem simplificada, tá bom? É apenas um exemplo. Eu deixei ali no chat, eu posso colocar depois de novo, um link para um blog post que a gente traduziu recentemente sobre como você pode automatizar os findings do Spectre e já automaticamente atualizar, né, os pacotes necessários utilizando o Systems Manager. E o Gadelha ele também entrou um pouco em detalhes sobre como o Systems Manager funciona e como ele se integra, né, com os outros serviços da AWS. É uma ferramenta bem interessante. E quando a gente fala hoje em dia, né, de eventos de segurança, cada vez mais a gente começa a ter esse viés um pouco mais automatizado, né? Como é que a gente pode, de forma mais prática e mais rápida, responder a algum incidente? Aqui está um exemplo bem básico, tá? Então, se você tem o seu Guarduri habilitado na conta e ele está juntando todos aqueles findings que eu mostrei lá na frente de flow logs, né, de CloudTrail e etc, e ele começa a detectar alguma coisa estranha, algum acesso indevido, né, ou por exemplo, né, como eu tinha mostrado lá no dashboard, mineração de Bitcoin, né, alguma atividade suspeita de uma instância de EC2, você pode, por exemplo, ter um alerta sendo enviado para o Event Bridge e através desse Event Bridge, né, ele pode estar acionando, para dar um exemplo aqui, uma função lambda que contém essa ameaça, trocando, por exemplo, o security group da instância de EC2, por exemplo. Então, você pode estar aí dizendo, ó, essa instância aqui teve um acesso suspeito, então automaticamente eu quero que quando meu guarduri encontre isso, uma função lambda altere um grupo de segurança para um grupo de segurança de isolamento, por assim dizer, onde somente eu, através do meu endereço de IP, por exemplo, ou da minha empresa, eu possa acessar aquela instância para poder fazer algum tipo de análise forense, né? Então, esse é apenas um exemplo prático, mas existem diversas outras formas. Step Functions é outro tipo, por exemplo. Então, utilizando várias lambdas junto com Step Functions, você consegue criar um workflow, né, de etapas de resposta a incidentes de uma forma mais automatizada,
aí nesse caso específico você vai estar realizando as seguintes atividades, né? Primeiro, depois que você verifica, né, que a instância teve alguma atividade suspeita relacionada, você primeiro faz o isolamento da máquina de acordo com esse evento de segurança. Então, tira o auto-scaling dela, por exemplo, né, a lógica, isola ela, tira snapshot dos volumes daquela instância de EC2, grava todos os metadados, aplique tags. Como eu estava falando lá no começo sobre as políticas que você pode colocar, algumas das condições envolvem tags. Então, uma estratégia bem legal é você começar a aplicar tags nessas instâncias para que algumas ações não possam ser feitas nelas. E a partir daí você começa a limitar o tipo de acesso para que no futuro você possa fazer alguma análise. E a partir daí é também possível notificar. Então você pode, aqui no exemplo da imagem, você está fazendo a notificação, por exemplo, por Slack. Mas você pode fazer de diversas outras formas também, como enviar um e-mail para a pessoa, né, uma mensagem no celular, enfim, existem diversas formas. Então aqui você vai estar isolando o security group, você vai estar, né, tendo o que a gente chama de clean room, que daí é toda aquela parte, né, de geração de snapshots, geração de metadados, enfim, né, automação de atividades dessa análise forense, e a partir daí você pode começar a gerar os reports necessários, e esses reports daí podem ser mostrados, né, para alguma equipe poder analisar mais a fundo o que aconteceu, como é possível evitar que esse problema aconteça no futuro. É apenas mais um exemplo sobre um serviço da AWS que não necessariamente é relacionado com segurança, então Step Functions, Lambda, mas que eles podem ser grandes aliados nesse sentido para poder ter uma resposta mais rápida para esses eventos. Tem, eu acho que um vídeo, tá, sobre esse workflow, e aí se o link ainda estiver sendo válido, eu posso colocar aí no chat para vocês depois também. Outra abordagem, né, mas aí a gente não está falando necessariamente sobre resposta a incidentes, né, de um ponto de vista de segurança em si, mas é ter um plano B, de certa forma, é você ter um backup, né? É você ter uma estratégia de recuperação de desastres. Quando a gente fala de Elastic Disaster Recovery, né, o nosso serviço de um dos nossos serviços do leque de resiliência, muitas vezes ele é falado, né, num sentido de ter uma maior disponibilidade, ou fazer algum tipo de migração, né, ou você ter ali uma outra estratégia, mas isso não tem que ser visto somente de um ponto de vista de resiliência, né, de disponibilidade. Isso também tem que ser visto de um ponto de vista de segurança, né? O que acontece, por exemplo, se o meu ambiente está comprometido de alguma forma numa determinada região? Eu tenho algum tipo de backup? Eu tenho algum tipo de replicação disso? Ou até mesmo, nessa imagem aqui, a gente pode até mesmo ver uma replicação contínua de servidores on-premises para a nuvem. Então, às vezes, você pode até mesmo aplicar métodos mais eficientes, por exemplo, de você ter uma estratégia de resposta a incidentes on-premises, utilizando a nuvem, por exemplo, como um outro ambiente onde você possa estar utilizando, né, em casos de eventos desse tipo. Então, o Elastic Disaster Recovery é uma ferramenta bem poderosa para várias funcionalidades diferentes, mas de um ponto de vista de segurança, a gente não tem que só pensar, né, em resposta a incidentes, né, em serviços de detecção e etc. A gente tem que também ter um plano de backup, de restauração, de ter certeza de que esses dados estão armazenados em locais seguros, caso a gente precise fazer algum tipo de restauração, e esse tipo de coisa. Então é sempre bom trazer esse outro serviço que não está necessariamente no leque, mas que é bem importante para a gente. Agora, por fim, a gente está chegando na parte final da apresentação, tá? Eu queria começar a trazer alguns detalhes um pouco mais específicos de um dos termos que a gente ouve falar cada vez mais ultimamente, que é ransomware. O que é o ransomware, tá? Para quem não conhece, ele é um tipo de malware no qual o usuário ele pode ameaçar publicar os dados pessoais ou de negócios, né, da vítima, ou até mesmo bloquear o acesso a esses dados de forma perpétua, a menos que receba alguma quantia em dinheiro, né, um resgate seja pago. Então, os usuários não autorizados, né, nesse caso, eles usam essas vulnerabilidades do sistema, seja, por exemplo, um bucket de S3 aberto, uma instância de EC2 exposta, né, alguma access key que tenha sido publicada junto com um código em algum repositório público, para daí acessar esses dados e aí restringir o acesso legítimo, né, do proprietário de acessá-los. Então, você pode estar aí criptografando, né, a pessoa que invade, ela pode estar criptografando esses dados e a partir daí você não tem mais acesso a eles porque você não tem a chave de
criptografia. Então é algo muito interessante da gente discutir, porque é um tema cada vez mais em voga, né, ultimamente. E aí, quando a gente fala sobre mitigação de ransomware na AWS, tá? Então a gente tem os passos de identificação disso. Então, como a gente tinha falado lá, o Gadelha falou de Systems Manager, eu falei de Config, são dois serviços muito interessantes que vão estar ali controlando mudanças de configuração, né, de algum recurso, alguma instância, algum bucket de S3, e eles podem acabar te ajudando a entender e a compreender isso acontecendo o mais rápido possível. A partir daí, a gente tem que pensar em proteger, então, é, tem alguns serviços, meu, aí a gente falou sobre várias coisas diferentes. Depende muito do método, tá? De que a pessoa vai pegar esses dados. Mas aí a gente fala sobre a parte de detectar. Então, novamente, né? Eu sei que a gente já falou muito sobre isso, mas Mace, Guardduty, Inspector, Security Hub são ferramentas poderosas para isso. E a partir daí a gente tem, idealmente falando, né, toda a estratégia de automatização, que daí é você detectar e você responder a isso, seja utilizando, né, uma combinação de CloudWatch ou Event Bridge junto com Lambda, né, ou todas as outras formas que a gente chegou a mostrar por aqui nessa apresentação. E também tem a parte de investigação. Então, quando eu tinha falado lá na frente, CloudTrail e CloudWatch são ferramentas bem poderosas, são, porque eles vão estar armazenando logs, eles vão estar armazenando todas as chamadas de API que foram feitas e de onde elas foram feitas, e a partir daí você pode utilizar serviços como o Detective, por exemplo, para que você possa chegar até a causa raiz e poder prevenir esse problema de acontecer no futuro. Então, aqui é uma forma talvez um pouco mais generalista da gente entender como que todos os serviços que a gente vinha comentando até agora acabam se integrando. Porque na AWS vocês vão ver, né, ou vocês talvez já tenham observado, é, não é muito comum a gente ter uma solução pronta, por assim dizer, e completa, porque cada cliente vai ter um caso específico e requisitos de negócio específicos. O que a gente proporciona são ferramentas que acabam se complementando e que, utilizadas em conjunto, podem fornecer um nível muito grande de arquitetura de proteção para vocês. E ali, né, do lado, a gente tem a parte de recuperar, então a gente, como eu estava falando, a parte de backup, pode ser por meio do AWS Backup, você pode ter as suas próprias regras também, né, os mecanismos em jogo que vocês já estão utilizando. E também a parte de Disaster Recovery, tá? Aqui está o Cloud Endure, mas eu tinha mencionado para vocês o Elastic Disaster Recovery, que é um serviço bem interessante para isso também.